Olha que semana teremos, hein? Porque entramos aqui no Brasil na reta final das eleições municipais, em instantes, divulgação de pesquisa saindo do forno agora do Paraná Pesquisas para a Prefeitura de São Paulo e também do Rio de Janeiro. E claro, nos Estados Unidos, hoje o dia D, com a conclusão da votação, que já começou há algumas semanas, termina hoje e aí, a partir da noite, o processo de apuração na disputa entre Joe Biden e o presidente Donald Trump. Deixa eu já dar bom dia aqui ao nossa bancada do Jornal Gente, Mariana Godoy, bom dia. Bom dia para Mariana Godoy, hoje é segunda-feira, fique bem claro, hein, gente? Minha semana tá começando depois de um feriado de 3 dias maravilhoso. Cláudio Humberto, direto de Brasília, não pra gente, né, Cláudio? Estivemos aqui na segunda-feira de finados no Jornal Gente. Bom dia, Cláudio. Muito bom dia, Thaís Freitas, Mariana, muito bom dia, Pedro Campos, bom dia, Brasil. Olha, as pesquisas do Paraná, os levantamentos, né, dos levantamentos do Paraná Pesquisas no Rio de Janeiro e São Paulo apresentam números, a consolidação de posições e uma mexida ali nos números das intenções de voto para prefeitos do Rio de Janeiro e, sobretudo, de São Paulo. E vamos comentar sobre isso, né? O prefeito Bruno Covas consolida a sua liderança, ele está isolado na liderança das intenções de votos, seguido de Celso Russomano, mas o Guilherme Boulos subiu um pouco, né? Subiu um pouco mais, o que coloca os seus eleitores, os seus torcedores ali na expectativa de uma virada até. Quem sabe ele vai para o segundo turno. É isso aí, Cláudio Humberto. Bom dia para você, para Thaís, para Mariana, para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Então vamos à pesquisa. Afinal de contas, tem um monte de gente aqui mandando WhatsApp aqui, querendo saber o que tem nessa pesquisa. Nós vamos contar agora com exclusividade para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, com o Murilo Hidalgo, do Instituto Paraná Pesquisas, que está aqui no nosso estúdio. Rádio Bandeirantes, nas eleições 2020. 8h02, a Rádio Bandeirantes então divulga agora mais uma pesquisa, a pesquisa mais recente para a corrida para a Prefeitura de São Paulo. Como nós dissemos, o presidente do Instituto Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo, está no nosso estúdio aqui ao vivo para trazer os números para nós nesta manhã. Antes da gente apresentar os números, só quero fazer uma saudação especial aqui para o Murilo, agradecer mais uma vez e trazer aqui a sua primeira percepção, Murilo. Claro que a gente vai divulgar os números, né? As pessoas ainda não tiveram contato com isso, mas o seu bom dia aqui para você interagir conosco no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Seja bem-vindo mais uma vez. Peraí que o microfone do Murilo não está aberto, nós vamos aceitar. Enquanto isso, a Thaís vai trazendo pra gente aí os números, né, Thaís, da pesquisa, pra gente ligar aqui o microfone e o Murilo participar com a gente também. É isso aí. Bem, os números da última pesquisa do Instituto Paraná, que você ouve agora em primeira mão aqui na Rádio Bandeirantes. Bruno Covas, 25,6%. Celso Russomano, 19,5%. Guilherme Boulos, 13,4%. Márcio França, 10%. Gilmar Tato, 5%. Arthur Duval, 4,2%. Joyce Hasselmann, 2,4%. Andréa Matarazzo, 2,1%. Levi Fidelix, 0,5%. Marina Elou, 0,4%. Orlando Silva, 0,3%. Antônio Carlos, 0,2%. Vera, 0,1%. Repetindo então aqui os 4 melhor colocados. Bruno Covas, 25,6%. Celso Russomano, 19,5%. Guilherme Boulos, 13,4%. Márcio França, 10%. É o nível de intenção de voto aqui da pesquisa Paraná Pesquisas que nós estamos divulgando nesse momento. No comparativo, em relação à última pesquisa, o que aconteceu? Bruno Covas subiu de 21,5% para 25,6%. Celso Russomano caiu de 25,6% para 19,5%. Guilherme Boulos subiu de 8,2% para 13,4%. Márcio França subiu de 8,3% para 10%. Dos 4 mais bem posicionados, apenas Russomano caiu de outubro para novembro. Os outros 3 subiram. Também há avanço no percentual de votos dos outros candidatos. Gilmar Tato, por exemplo, subiu de 2,6% para 5%. Arthur Duval, de 2,3% para 4,2%. Joyce Hasselmann, de 1,3% para 2,4%.
Indecisos, não sabem e não responderam. Na pesquisa de outubro, 6,1%, na de novembro, 6,2%. Brancos e nulos caíram de 18% em outubro para 10% agora no mês de novembro, segundo a pesquisa do Instituto Paraná, que você ouve agora em primeira mão conosco aqui na Rádio Bandeirantes. E aí, Murilo, qual que é o seu destaque aí? O que você pode trazer para o nosso ouvinte depois desse levantamento mais recente que temos para a corrida para a Prefeitura de São Paulo? Hein? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Pedro. Fica muito claro, né, que São Paulo é muito que provável eleição de 2 turnos, né? Dificilmente ocorrerá o que aconteceu há 4 anos atrás com o arranque do João Dória. O que mais me chamou a atenção foi o crescimento da turma de baixo, né? A turma de baixo inteira cresceu. A gente vê a Joyce Hasselmann cresceu, o Arthur Duval cresceu, Gilmar Tato cresceu. Então, esse crescimento, Pedro, ele é um fator interessante, porque isso fica mais difícil de ter as mudanças lá em cima, certo? Porque quem está crescendo é a turma de baixo. O indeciso e aquele que votava em nenhum está optando, neste momento, o crescimento pela turma de baixo. Para o Celso Russomano não ir ao segundo turno, ao meu ver, ele terá que perder voto. Não vai ser em cima dos indecisos que tirarão ele do segundo turno. Ele terá que perder voto, ele terá que enxugar. Esse é um dado bem interessante da pesquisa. Agora, o grande alento, acho que a todos os candidatos que disputam, se a gente for ver com a eleição presidencial de 2 anos atrás, o que aconteceu? A gente tinha Geraldo Alckmin, a gente tinha Álvaro Dias, a gente tinha um monte de candidatos que pontuavam 3, 4, 5, 6%. E no dia, amanheceram ocorreu o voto útil. Eu acho que esse voto útil, na eleição de São Paulo, poderá definir quem irá, pela fotografia de hoje, ao segundo turno, né? E o que também ajuda a definir o voto útil é o índice de rejeição de cada candidato. A pesquisa do Paraná Pesquisas também fez a rejeição dos candidatos a prefeito, a pesquisa é estimulada na rejeição. 15,5% não responderam e 3,5% disseram que poderiam votar em todos, mas é muito importante que aparece em primeiro lugar com rejeição de 40,1% o candidato Celso Russomano. Logo em seguida, Bruno Covas com 24,1%, seguido de perto por Guilherme Boulos com 23,6%, Joyce Hasselmann aparece com 18,3% de rejeição e Gilmar Tato com 17,2%. Num eventual segundo turno, então, a rejeição acaba tendo muito mais peso. Com certeza, Mariana. Eu acho que é um fator pro Russomano muito ruim nesse momento, né? A sua rejeição, se ele passar o segundo turno, é um fator ruim para ele e bom para o adversário que pegá-lo no segundo turno, né? Murilo, bom dia. Eu queria saber o seguinte, onde houve uma queda significativa do Russomano, né? De 25,6% há um mês, né? Em outubro, na pesquisa de outubro, e agora caiu para 19,5%. Eu queria saber assim, ele perdeu votos onde ou para quem? Olha, na verdade, ele está perdendo votos, ao meu ver, para o Bruno Covas, né? Pela estrutura do Bruno Covas, mais tempo de televisão. Eu acho que o Bruno é que está enxugando o Russomano nesse momento. Porque se a gente for ver, os candidatos de baixo crescem, mas crescem pouco, né? Cresce um ponto. Quem cresceu bastante mesmo foi, em relação ao mês, o Bruno Covas. Agora, Cláudio, o Russomano, especificamente, ele vai viver, assim, ao meu ver, uma semana decisiva, certo? As próximas pesquisas, as pesquisas de final de semana e do começo da outra, se ele conseguir se manter nessa faixa, ao meu ver, ele tem tudo para conseguir chegar ao segundo turno. Ao mesmo tempo, nas pesquisas de final de semana, ele apontar queda novamente, aí a eleição em São Paulo tende a chegar, ao meu ver, muito bonita no final, disputadíssima entre os 3 candidatos, né? Entre o Boulos, o próprio Russomano e o Márcio França. Interessante. Também aqui na tabela de intenção de voto, por exemplo, por faixa etária, Murilo, há uma grande diferença entre os candidatos, né? Numa concentração de votos do prefeito Bruno Covas, num eleitorado mais maduro, numa concentração de votos muito clara aqui do Guilherme Boulos, no eleitorado mais jovem, na primeira faixa de entrada ali, em termos de idade. Celso Russomano é um pouco mais bem distribuída a intenção de voto dele entre as faixas etárias, mas
mas há um predomínio das faixas mais jovens. A minha dúvida é a seguinte, a concentração de votos aqui de Bruno Covas, de 45 anos para mais, pode ser um complicador para ele, por causa do contexto da Covid, a possibilidade de que o comparecimento nas urnas não seja tão alto nessa faixa etária? Pode. Esse é um outro fator que você tocou, Thaís, muito interessante, né? O eleitor comparecerá para votar? Como estará o clima no dia da eleição? Se tivermos um dia chuvoso, vocês podem me cobrar. A abstenção vai aumentar muito. Sim. Certo? E, aliás, o alerta do TSE, valendo a partir de hoje, quem contrair Covid a partir de hoje não pode votar. Mesmo que se sinta bem, mesmo que já esteja curado, não pode comparecer às urnas. É a data limite, a data de hoje. Outra coisa muito interessante nessa pesquisa, se a gente pegar as pessoas com curso superior completo ou incompleto, o Bruno Covas faz 23,6% e o Boulos faz 22,7%. O eleitor do Boulos hoje é o eleitor de escolaridade mais alta, né? Ô, Murilo, por falar em Boulos, né? A esquerda bateu no teto aí, na sua opinião? Dá para crescer ainda mais? Estão errando em alguma estratégia? Porque a gente vê agora uma certa estabilidade, né? Em relação a outras pesquisas também que foram realizadas recentemente. Exatamente, Pedro. Eu acho que para o Boulos, o crescimento do Boulos, a grande chance do Boulos vai ser a desidratação do Gilmar Tato, caso ocorra voto útil, né? Se o Gilmar Tato continuar crescendo, vai dificultar para o Boulos. A tendência de voto útil que você Cresceu enxerga, muito, Murilo, o voto útil para quem ou contra quem nesse momento? Eu vejo muito mais contra quem, que nem você falou agora, do que a favor de alguém. E contra Contra quem? quem é? Normalmente é contra o mais rejeitado, né? Contra o Celso Russomano. Nesse momento, sim. Mas, ao mesmo tempo, como tem muito candidato, Mariana, vamos levar em conta, assim, o Celso Russomano, na eleição passada, ele chegou em segundo. Mesmo com a febre do Dória, se eu não me engano, ele chegou em 14, 15% dos votos válidos. Então, quer dizer, se ele chegar em 14, 15%, se ele mantiver, hoje ele tem bem mais, as chances dele são bem maiores. A diferença dele para o Bruno é 6%. A diferença dele para o Boulos é 6% também. Quer dizer, ele tem uma vantagem considerável. E ele tem a favor dele, ao meu ver, o Gilmar Tato. O Gilmar Tato vem crescendo. Tirando votos do Boulos. Tirando o voto do Boulos. Certo? Então, é um quebra-cabeça aí para a gente ver como vai ser a chegada. A tendência ocorrer o contrário. Apesar do crescimento do Gilmar Tato, cresceu significativamente, né, de 2,6 para 5, mas a tendência é ele perder o voto útil, né, para o Guilherme Boulos, né? Agora, eu estou vendo aqui, essa turma de baixo que cresceu não terá crescido também em cima do Russomano, porque a gente vê que eles atuam no mesmo campo ideológico, né, digamos assim, como a Joyce Hasselmann, Arthur Duval. Arthur Duval cresceu, assim, o Arthur Duval está do tamanho do PT praticamente na capital paulistana. Ele pulou de 2,3 para 4,2 nas intenções de voto. O Márcio França chegou a 2 dígitos, né? Ele estava ali patinando 7, 8, agora ele chegou aos 10% das intenções de votos. Essa turma de baixo, digamos assim, né? E do meio termo, né? Porque do baixão mesmo, essa aí caiu, né? Lucas Fidelix, Orlando Silva, Antônio Carlos, essa turma Vera, essa turma todinha caiu muito. Esses outros é que subiram. E não terão subido, Murilo, na sua opinião, mais em cima do Celso Russomano? Também, Cláudio, também. Agora, essa turma também, se ela desidratar, chegar a 1%, isso também pode ajudar o Russomano. Pode ajudar o Russomano. E, principalmente, como vai se dar o eleitor bolsonarista, né? Que vamos ser claros aqui, eu acho que o próprio presidente Jair Bolsonaro agora é um teste feroz para ele. Se ele conseguir colocar o Russomano e o Crivella no segundo turno, a gente pode dizer que ele foi um grande vitorioso até o primeiro turno das eleições em São Paulo e Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, se os dois não forem ao segundo turno, em São Paulo e Rio vai ficar um pouco difícil o resultado das eleições para o presidente Bolsonaro. Murilo, esse movimento do voto útil, né, que você destaca aqui, que aconteceu na eleição de 2016 aqui em São Paulo, com o Dória vencendo no primeiro turno, e aconteceu na eleição de 2018, levando ainda para um segundo turno, ele de alguma forma, vocês das pesquisas mudam a estratégia para tentar captar isso? Dá para captar ou isso acontece na hora que o eleitor está indo para a cabine de votação? Pedro, isso vai acontecer nas últimas, diria, 48 horas. É muito difícil de pegar esse movimento. É muito difícil pegar esse movimento. Então, assim, quem fizer as pesquisas no sábado e a boca de urna, provavelmente serão os que vão acertar. É por isso que a boca de urna é tão importante, né?
Exatamente, para corrigir esse voto útil que as pesquisas não conseguem pegar na sexta e no sábado. Agora, as pesquisas não conseguem pegar o voto útil com 2, 3 dias de antecedência, mas elas conseguem influenciar o eleitor nesses últimos dias? Quer dizer, o eleitor olha as pesquisas antes de decidir em quem vai votar ou se vai fazer um voto útil? Olha, mas numa eleição apertada, não tem como negar que tem uma influência. Agora, numa eleição onde o candidato tem 60 e o outro 20, aí é zero praticamente. Mas numa eleição apertada, que nem São Paulo e Rio de Janeiro, eu acho que as pesquisas de véspera têm uma certa influência, sim. Ô Murilo, a gente tem acompanhado, é claro, também aqui a eleição nos Estados Unidos, né? E na eleição de Trump, e agora também a possibilidade de que isso aconteça, a gente falava sobre isso ontem aqui no Jornal Gente, né, Cláudio? É a do voto envergonhado, do voto em Trump, que não é declarado, que não é colocado ali com o peito cheio pelo eleitor, mas ele vai lá e vota em Trump, e o que vale, independente do sentimento do eleitor, é o voto registrado, né? Aqui em São Paulo, tem a possibilidade de algum voto envergonhado? Não acredito, Thaís. Não acredito. Aqui eu acho que é a fotografia do momento, não tem isso, certo? E chega uma coisa interessante também, para o ouvinte nos entender, chega no final, na reta final, as pessoas gostam de participar de pesquisa. Ela gosta de dar a opinião dela porque ela quer que o candidato dela vença. Sim. Ela Murilo, vira um pouco torcedora também. deixa eu te perguntar uma outra coisa de estratégia. A gente já falou aqui que entre os candidatos, a maior rejeição é a de Celso Russomano. Celso Russomano, por essa rejeição, é um bom adversário no segundo turno? Olha, eu vejo o segundo turno em São Paulo... Ele pode ser poupado agora na reta final por causa disso? Pela campanha de Bruno Covas? Olha, tem dois aspectos que devem ser comentados aqui, segundo turno de São Paulo. Vamos supor, pela pesquisa de hoje, Bruno Covas e Celso Russomano. Eu vejo um segundo turno em São Paulo, Dória-Bolsonaro. Vamos tentar fazer... Mantendo a polarização que já começou na última eleição e presidencial. mais ainda, os dois tendem a diminuir para o debate ficar em cima Dória-Bolsonaro. Se for com o Boulos, certo? Aí vai ser esquerda contra Dória. Mas vamos voltar no Dória-Bolsonaro, certo? Qual vai ser o papel da esquerda? Do Boulos, do PT? Eles ficarão neutros ou eles apoiarão o Bruno Covas? Eles darão um ar de esquerda, daí a João Dória, para frente? Para os próximos 2 anos? Olha, pelo posicionamento que a gente tem visto de boa parte dos políticos na disputa, por exemplo, de Coronavac, Bolsonaro, Dória, dá pra gente ter uma ideia do que vai acontecer. Acho que vai haver uma migração, não Vai é? haver uma migração. Isso já muda completamente o jogo para 2022. Você aproxima o Dória de um outro campo que a gente há um Quem ano diria, atrás, né, Murilo? quem diria Dória, que a ícone gente da não esquerda, chegaria. né? Se a Mariana ou a Thaís falasse isso assim que acabou a eleição interna... Você tá bem, Murilo? Tá tudo bem, certo com você? exatamente. Você vê como a política ela é dinâmica. Então, o segundo turno em São Mas o Paulo, eleitor ele já também- vai sinalizar a política de 2022, não tenho Ô dúvida Murilo, disso. mas o eleitor também muda de ideia com muita facilidade. Muito, Né? claro. Eu me lembro que na eleição, na pesquisa de outubro, a rejeição do Covas, do Bruno Covas, era bastante elevada também. Né? Aliás, se equiparava à do próprio Russomano. Por que, de repente, a rejeição do Bruno Covas caiu, despencou aliás, as duas caíram, né, em relação à pesquisa passada, mas a queda foi maior na rejeição ao Bruno Covas. Por que você acha que acontece essa variação? Por que o cara disse, nesse aí eu não voto de jeito nenhum, aí na pesquisa seguinte já mudou de ideia? Olha, Cláudio, antes do processo eleitoral, a vítima é o prefeito. É o prefeito que é o mais criticado por todos. Quando começou o processo eleitoral em São Paulo, essa vítima, como ele liderava as pesquisas, passou a ser Russomano. Eram todos contra o Russomano. Todos miraram muito o Russomano. Isso fez com que a rejeição dele aumentasse. E o tempo de televisão, a estrutura, fez também com que o Bruno Covas fizesse uma defesa mais decisiva do mandato dele, né? Bem, deixa eu repetir aqui os números da pesquisa do Paraná Pesquisas para a Prefeitura de São Paulo, que você ouviu aqui em primeira mão na Rádio Bandeirantes. Os 4 melhor colocados, que tem ali votos na casa de duas casas decimais. Bruno Covas, 25,6%. Celso Russomano, 19,5%. Guilherme Boulos, 13,4%. Márcio França, 10%. Esses números todos detalhados, com rejeição, com divisão de votos, você acompanha também nas redes sociais da Rádio Bandeirantes. E vou contar para o nosso ouvinte que amanhã nós começamos aqui na Rádio Bandeirantes mais uma rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo.